Meu Brasil, bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha o que está acontecendo no Brasil, na política. Bolsonaro, Lula para lá, Lula para cá, faz o L e vamos pro vídeo. O editorial do Estadão hoje foi uma vergonha. É lamentável. Eu tenho muito respeito pela liberdade de imprensa e acho que qualquer jornal pode sim ter um posicionamento político e fazer oposição. Mas hoje, ao tratar do caso Marielle, como foi tratado pelo Estadão, romperam com uma ética jornalista mínima, que é o de contar a verdade. Primeiro, dizer que o caso está sendo instrumentalizado pela Polícia Federal. Não, Estadão. Quem instrumentalizou politicamente este caso foi quem não deixou a investigação acontecer. Por isso tem tantos dias, tem tantos anos da morte da Marielle até hoje sem resposta. Eu sou testemunha, acompanhei de perto essa investigação. Nós tivemos bons delegados da Polícia do Rio à frente e sempre que avançava eram trocados. Foram 5 delegados trocados. Ali sim teve instrumentalização política da investigação contra a solução do caso. A Polícia Federal agiu no sentido contrário. Está de parabéns ao Almada, comandante superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e ao Andrei, citado pela matéria como alguém que está instrumentalizando. Isto é uma vergonha dizer isso. Eu sou testemunha. O caso só avançou depois que a Polícia Federal entrou no caso. Estadão, vocês têm todo o direito de fazer oposição ao Lula, mas não podem romper com a verdade. E não podem usar um caso tão grave como esse da Marielle para tentar fazer uma oposição tão rasa e tão pequena. O Estadão vai ter a certeza que quando nós concluirmos esse caso, vamos saber direitinho quem também estava por trás das omissões. O discurso dele é chocante, para dizer o mínimo, né? Ele chama todos os imigrantes de ladrões, pessoas com problemas mentais, terroristas. Quer dizer, é um discurso bastante assustador, eu diria, né? E a maior parte das pessoas que votaram nele realmente acredita que houve fraude na eleição em que Joe Biden saiu vitorioso. Ele diz, inclusive, que quando ele perdeu o caucus em Ohio, também foi uma eleição fraudulenta, que, na verdade, ele ganhou. Ele saiu em segundo lugar em 2016, né? Então, é um discurso, assim, muito desconectado das coisas reais. E a gente fica pensando assim que a democracia, os rumos da democracia americana são muito preocupantes mesmo, porque numa entrevista semana passada, você vê, ele até fez uma brincadeira dizendo que o Ron DeSantis se esforçou tanto. Realmente, o Ron DeSantis fez, que parece que está chegando em segundo lugar, estava muito apertada ali a disputa pelo segundo lugar. O Ron DeSantis esteve em todos os condados, o Trump não. Agora, dessa vez, ao contrário da outra eleição, ele fez uma estrutura de campanha muito forte no estado. Ele não compareceu pessoalmente a todos os lugares, mas ele fez uma estrutura, montou uma estrutura muito mais profissional, né? Ele estava falando sobre uma pessoa que o apoiou antes mesmo de ele saber que era candidato. Realmente, o Donald Trump, depois que ganhou a eleição da Hillary, a impressão que a gente tinha é que ele mesmo não acreditava que ele fosse ser eleito. Que ele estava ali para ganhar projeção, mas que ele realmente não tinha nem... não sabia o que fazer, não tinha planos para a festa de campanha da eleição. Então, é tudo muito surpreendente, né? O rumo que isso tudo tomou. Depois de tudo que ele fez, depois de todas as acusações, as pessoas acham que ele é uma vítima. Ele se coloca como uma vítima. Ele diz que o Joe Biden faz uma guerra jurídica contra ele. Então, ele se coloca como vítima e uma boa parte do eleitorado compra esse discurso. Eu vi uma pesquisa na semana passada que mostra bem a divisão do país, né? 90% das pessoas de um lado e de outro acham que se o oponente for o vitorioso, vai ser péssimo para o país. Então, essa é a situação dos Estados Unidos hoje, um país dividido, esse discurso radical do Trump, né? Então, a gente fica realmente temeroso pelo futuro da democracia americana. Mas, para um governo que disse que eu sou especializado em matar, parar de ser o país de barica e foge para Disney, atrás do Pluto, chorando, todos os dias agora chorando, toda semana, é mole, não chorou por 700 mil pessoas mortas e agora toda semana o homem está chorando? Está apodrecendo em vida, por quê? Assim como o velho da van, que rifou a própria mãe para fazer
experimento laboratorial, negando a vacina, e o resultado foi tão triste. Para ela, ele permanece vivo. Não sei se dorme à noite. Mas são serviçais do mal e da mentira. Essas pessoas têm que ser combatidas. Como que se combate a ignorância, deputada Márcia? Com o conhecimento, com a verdade, com a educação. Como se fortalece a educação? Valorizando os professores, a carreira dos professores, e não humilhando e batendo em professores na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, como infelizmente alguns que estão aqui fizeram. Ordenaram as polícias para que, como cachorros, pastores alemãos mordessem os calcanhares dos professores. Que vergonha! Um país, um Estado que não respeita, que não valoriza a educação, é um Estado sem futuro. E sem futuro é o bolsonarismo, Ricardo Arruda. Você foi reeleito, e os demais bolsonaristas, sementes mal plantadas, nasceram com cara de abortadas. Embora a vitória tenha sido recente, a derrota veio logo depois. O velho não morreu e não deixou que o novo nascesse, doutor Antenor. E nesse período surgem essas coisas teratológicas, monstruosas, que prendem a si próprios em bolhas das redes sociais. Se está dando voto, eu peço a morte. Eu espero, presidente, que um dia, aqui no estado do Paraná, lutar pela vida dê votos. Assim, acredito que essa casa estará forrada nesse dia de humanistas. Enquanto isso, vemos mentirosos, odiosos, que colocaram o Bolsonaro no lugar de Cristo. Idólatras. Contra a mentira e os mentirosos, o meu discurso. E por uma política de vida. E, sobretudo, da verdade, a minha solidariedade. Obrigado, senhor presidente. Bolsonaro, eu não vivi esses séculos todos, mas pelo menos pelo livros de história que eu vi, é o pior presidente da história do Brasil, que colocava em questão princípios fundamentais, desde a democracia. Lembro do Bolsonaro, vocês são muito jovens, mas ele fazendo homenagem ao Coronel Ustra. Não sei se vocês sabem quem era. Foi o maior torturador da polícia na época da Revolução. Tinha os torturadores profissionais e ele era torturador por prazer. É só um exemplo da personalidade. O sujeito que coloca aquele primeiro secretário de Educação, aquele maluco, o Weintraub, aquele outro do Ministério de Relações Exteriores, que coloca um Pazuello em plena pandemia, morrendo milhares de brasileiros por dia, e o cara coloca o Pazuello. E o mais importante de tudo, que era um homem que evidentemente admirava um fechamento de direita, uma ditadura de direita, um autoritarismo de direita. Então não tive a menor dúvida em apoiar o Lula, que apesar de eu não comungar com as ideias dele totalmente, eu vejo nele um democrata. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção. Condenou antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas à Lava Jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já cassaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008 que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257. Com certeza, muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula, porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada 2 vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva.
O senhor nunca chamou o presidente Lula. Mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado 2 vezes? Até aqui não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você achou. Olha, se você puder também, tem um botãozinho aí, olha, seja membro e ajude a gente a combater o fascismo, o golpismo todo santo dia, o bolsonarismo toda hora. Olha, valeu!